é bom a gente poder se rever, é bom a gente poder ouvir algumas das vozes, mas o principal é a gente poder estar diante do Deus Todo-Poderoso, poder contemplar a beleza da santidade do Senhor, mesmo em dias difíceis, e como eu tenho dito já há algum tempo, né? Eu tenho chamado, nós estamos num período, num regime de exceção, né? Jamais a gente coloca essa situação, esse encontro, esse culto, no mesmo patamar de um encontro presencial, de um culto a Deus, com a sua presença, que ela é fundamental, com a equipe do louvor, os irmãos, os abraços, as risadas, a cantina de missões, ou o cafezinho antes do culto da escola, nada se compara. Mas neste período onde estamos lutando numa guerra, que parece ser uma guerra sem fim, essa alternativa se faz viável, relevante, apropriada, e ajuda a gente a caminhar com o nosso bom Deus. Então, nós estamos aqui na presença do Senhor, com o nosso coração grato por tudo que Ele tem feito. Ele tem protegido a gente, Ele tem sustentado a gente, nada tem nos faltado, né? Aqueles que estão passando por maiores dificuldades, Deus levanta a gente para socorrer. Vocês devem ter recebido a mensagem do pastor Luizinho hoje durante o dia, falando das cestas básicas, em gratidão a Deus. A igreja, isso é uma verdade singular, a igreja nunca fecha, porque a igreja é do Senhor, e a nossa comunidade vai batalhando, lutando para suprir as suas necessidades mutuamente, para caminhar juntos em Cristo, fazendo a vontade do nosso bom Deus. E nesse ajuntamento, neste momento onde a gente quer se curvar diante de Deus, eu quero que nós oremos ao nosso Deus, colocando, de fato, os nossos corações, nossas famílias, nossos empregos, a nossa cidade, o nosso país, as nossas autoridades, tudo colocando diante do altar do Senhor, rogando que, de fato, Deus abrevie esse tempo, que Deus acalme nosso coração, nos encha de fé, de alegria, de perseverança, que esse tempo aqui, essa 1h10, 1h15 que a gente fica junto, seja um tempo especialmente maravilhoso diante do nosso Deus. César, convido você para fazer essa oração, e depois a palavra está com o Cris, que nos conduzirá no louvor ao nosso Deus. Oremos. Vamos orar, amado. Senhor, em nome de Jesus, mesmo pela internet, mesmo através de computador, celular, é bom estarmos reunidos, ó Pai, reunidos em seu nome. Agradecemos, ó Deus, que, apesar de toda essa situação, ainda temos esse meio, ó Pai, de estarmos reunidos. Que, ó Pai, nesse período que aqui estivemos, o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor realmente use o louvor, use o pastor na Sua palavra, que o Senhor realmente edifique as nossas vidas e saímos daqui edificados, ó Pai. Mas, Senhor, queremos entregar toda essa situação que muitas vezes nos traz angústia, tira a nossa paz, esse momento onde não podemos sequer caminhar, ó Pai, de uma forma mais tranquila, nas ruas ou nos locais que nós temos que ir, muitas vezes somos obrigados a isso, é necessário que nós vamos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando paz, ó Pai, para que nós possamos saber esperar o fim disso tudo. Cada vez que aparece uma notícia boa, a gente se alegra, mas nós temos visto ainda quantas pessoas sofrendo com essa situação, e que o Senhor realmente derrame paz sobre a vida dessas pessoas, derrame paz sobre a vida da Tua igreja, ó Pai. Que nós realmente possamos esperar em Ti, somente em Ti, ó Pai, a verdadeira paz, somente em Ti, ó Pai, que nós podemos entregar tudo nas Tuas mãos. Cuida, ó Pai, dos nossos irmãos que precisam sair para trabalhar, ó Pai, aqueles que ainda
precisam pegar condução, que o Senhor possa levá-los, trazê-los em paz, debaixo do seu cuidado, da sua proteção, aqueles, ó Pai, que têm o seu comércio, aqueles que realmente precisam, têm o seu negócio próprio, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, não deixando faltar vendas, não deixar faltar negócios, ó Pai, que o Senhor realmente possa estar suprindo as necessidades dessas pessoas, as pessoas que são empregados, ó Pai, que trabalham em empresa, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, que eles possam abençoar as pessoas que estão ao seu redor, que eles realmente demonstrem a sua paz, ó Pai, que eles possam fazer diferença no local de onde eles estão, ó Pai, para que realmente eles enxerguem que em Jesus Cristo nós podemos buscar a verdadeira paz. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, porque podemos orar a Ti, e te agradecemos porque temos certeza de que o Senhor está nos ouvindo, e sempre, ó Pai, sempre estará presente a nós, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vocês me ouvem bem? Dá um joinha, por favor, aí. Valeu, obrigado. Eu não vou tocar nada, eu não vou cantar nada, então aí você pergunta, o que o pastor passou essa responsabilidade para você, então? Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu vou colocar aqui 2 vídeos, tá? Você vai ouvir as canções, tá? Queria te incentivar a cantar junto, tá? Essas 2 músicas que nós vamos cantar agora, tá bom? Eu sou leigo, não sou da área, mas eu ouvi falar que quando você fecha a câmera numa apresentação do YouTube, ajuda a não travar o vídeo. Eu não sei se isso é lenda, eu não sei se isso é verdade. Em todo caso, né, não custa nada a gente fazer isso, né? Vai que dá certo, né? Então, a não ser que alguém queira falar, olha, isso é lenda, Cristian, deixa pra lá, não tem nada a ver. Então, beleza, tá? Mas eu vou pedir, então, para que você feche a sua câmera, para que, se isso de fato for verdade, o vídeo não trave. Vamos combinar assim? Depois você pode abrir a câmera aí, para o restante do nosso culto. Vamos combinar assim, por favor? A gente vive um momento muito difícil, né? De um ano para cá, né? Aliás, a nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins, né? Em um dado momento, a gente parece que esse tempo ruim se estende por mais tempo, assim como a gente passa por momentos bons durante muito tempo também. Essa primeira canção, ela fala, sou feliz com Jesus. Então, se a mais doce paz eu puder gozar, e se a dor mais forte vier, independente disso, tu me fazes saber que com Jesus eu sempre serei feliz. Então, que essa seja uma verdade na sua vida, que você olhe para essa pandemia e diga, olha, mesmo com ela, eu sou feliz com Jesus. Quando ela passar, eu continuarei feliz com Jesus, porque a nossa vida, a nossa alegria nele, a nossa felicidade nele, não se baseia na circunstância que estamos vivendo. Se baseia no próprio Senhor Jesus. Nós somos felizes porque temos o nosso Salvador conosco. O dia que nós partimos desse mundo aqui, nós nos encontraremos com ele. Então, viva feliz, mesmo diante das dificuldades, viva feliz, mesmo em meio às dores, que não são poucas. Mas Jesus é a nossa razão, é a razão principal da nossa alegria. Amém? Amém.
Amém. Próxima canção diz que nós somos vencedores por meio de Jesus Cristo. Pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. É o que a palavra diz em Romanos 8:37, né? Todo o mérito do Senhor, toda a glória é dele. E nós podemos dizer que nós somos felizes porque temos Jesus e ele nos faz mais que vencedores. Afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Afasta de mim, Cristo Senhor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Obrigado, Cris, pela tradução do louvor. A gente tem consciência, irmãos, que nesse ambiente, né, neste formato de reunião, de culto, que essa estrutura, né, que a gente está usando, Google Meet, ou outra plataforma semelhante a essa, como o Zoom, outras, elas são feitas para aula, né? São feitas para reuniões, são feitas para, por exemplo, a pregação, ela flui muito bem. Mas nós sabemos que essa questão musical, ela fica muito prejudicada, porque não é
não foi feita para isso. É diferente de, por exemplo, né, outros mecanismos, como o YouTube, por exemplo, e assim por diante. Então, diante das nossas limitações deste período, essa semana, então, conversando com o Cris, nós decidimos fazer essa experiência de ouvir, através de vídeos, alguns louvores, e assim a gente poderia ter todo o som mais equalizado. Aqui, para mim, o som chegou de forma bastante agradável, e eu pude aqui agradecer a Deus pela fé que temos em Jesus, e agradecer a Deus porque nós podemos ser felizes com Jesus, independente das circunstâncias, das adversidades, dos problemas que nos cercam, né? Então, depois, se os irmãos puderem nos mandar um recadinho sobre essa experiência, vai ser legal a gente poder ouvi-los sobre essa questão que envolve louvor do nosso culto neste momento, né? Como os irmãos sabem, a partir de amanhã, no nosso estado, vai mudar, né, a fase no Plano São Paulo, de contingenciamento aí da pandemia, volta para a fase vermelha, mas é uma fase vermelha meio que rocheada, né, meio turbinada. Alguns pontos da fase roxa, da fase emergencial, foram incorporados nessa fase vermelha, mantendo, então, a suspensão dos cultos presenciais, e dentre outras coisas também. Então, para o próximo domingo, pelo menos, nós vamos manter nessa estrutura aqui. Nesta semana, equipe de louvor esteve na igreja durante a semana. Hoje, eu e um grupo de irmãos estávamos lá pela manhã na nossa igreja, fazendo ajustes nas questões do nosso som, nas questões de imagem. Nós estamos trabalhando muito, viu, gente? Para que quando pudermos voltar aos cultos presenciais, as transmissões possam ser de melhor qualidade. Então, a igreja não está parada, os irmãos não estão parados, acomodados, mesmo nesse momento de maior distanciamento, de maior reclusão, aí por parte do pedido, né, dos nossos governantes e assim por diante. Eu gostaria que vocês, os irmãos que quiserem voltar a abrir suas câmeras, é bom, porque a gente vê vocês, assim, é muito legal, mas eu gostaria que alguns irmãos, se você souber, você pudesse abrir seu microfone e falar. Gostaria que, se você sabe, o que aconteceu no dia 13 de abril, então, 13 de abril vai cair na próxima terça-feira agora, né, nós estamos no dia 11 de abril, se você sabe o que aconteceu no dia 13 de abril de 1957, aproximadamente há 64 anos. Fundação da igreja. Não é da minha idade. Fundação da igreja do Mandaqui. Isso, Moacir. Foi quando a nossa igreja foi formada, foi constituída, foi organizada em seus documentos, em sua estrutura. Então, esta semana é uma semana especial para a nossa comunidade, porque vamos completar 64 anos. Nossa celebração de aniversário talvez seja no último domingo deste mês. Não sabemos ainda exatamente o formato, por causa desse momento maluco que a gente está vivendo, mas eu gostaria que nós pudéssemos orar ao nosso Deus e agradecer pela vida de nossa comunidade, pela vida de nossa igreja. Nós temos membros fundadores da igreja que estão aqui na nossa reunião. A irmã Luísa está aqui, Dona Clélia era criança nesta ocasião, a Maura era uma bebezinha nessa época, que está aqui com a gente, né? O Cláudio nem pode dizer que era tão bebê assim, mas ele não participou ativamente do início, mas logo no começo ele já chegou à nossa comunidade, e a gente tem muito a agradecer ao nosso Deus por esses anos de existência da nossa igreja. Quantas pessoas foram abençoadas, irmãos, porque a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui existe,
porque ela prega o evangelho há 64 anos, porque ela experimenta a comunhão dos santos, na diversidade dos dons, porque ela é uma igreja de Jesus Cristo, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então, nós temos muito a agradecer, muito a celebrar. E nesta hora, eu queria convidar, então, o presbítero Cláudio, que pudesse orar a Deus, agradecendo pela nossa comunidade, pela nossa igreja, e por esse aniversário, que estamos aí tão pertinho de comemorar, e que logo mais, no culto, a gente vai fazer isso oficialmente. Mas agora, vamos agradecer, e eu peço aos irmãos que nessa semana se lembrem de fazer isso, de orar, de agradecer, mas também de clamar, de pedir a Deus sabedoria, graça, misericórdia para a liderança, para os pastores e para cada membro congregado de nossa comunidade. Vamos orar, Claudião, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos, Senhor, 1000 louvores e muitas graças ao Senhor. Primeiro, por essa oportunidade que nós temos de nos confraternizarmos através dos nossos aparelhos, nas condições que temos hoje, Senhor. Agradecemos muito, Senhor, porque nós estamos aqui ligados com o Senhor em espírito e verdade. Pai, é um grande privilégio para nós estarmos sendo participantes dessa igreja que um dia nos acolheu, que um dia nos proporcionou fazer parte do hall de membros da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. Nosso coração está transbordando de alegria, porque pudemos acompanhar o crescimento dessa igreja. Pudemos acompanhar, Senhor, quantas e quantas bênçãos aconteceu e tem acontecido até hoje, Senhor. Muitas curas, muitos milagres, muitas lágrimas, mas nós somos gratos, porque essa igreja não mediu esforços para crescer, para prosperar, para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que têm problemas com os seus relacionamentos, problemas outros, Senhor. Muito obrigado a Deus. E que nós queremos agradecer por esse tanto de anos que essa igreja vai comemorar agora, Senhor. Tudo isso é por honra e glória do Senhor. Por isso são as bênçãos que o Senhor derramou e tem derramado nas nossas igrejas. Pai, nós queremos agradecer pela vida do corpo diretivo dessa igreja, Pai. Os oficiais, os presbíteros, os diáconos, as nossas irmãs batalhadoras, ó Deus. Muitas irmãs que são colunas dessa igreja, Pai. As irmãs que trabalham em hall dessa igreja. Agradecer, ó Deus, pelo corpo diretivo também, da parte administrativa, que tem feito um trabalho, Senhor, gratificante, um trabalho muito bonito, muito bom. Queremos que o Senhor abençoe cada um deles, ó Deus, nas suas atividades dentro da nossa igreja, na sua atividade, ó Pai, de criar meios de ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E nós queremos, ó Deus, que essa ação social cresça, para que nós possamos, ó Deus, estar colocando, na maneira do possível, a ajuda na casa desses nossos, por que não dizer, nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, pelos pastores que passaram pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor que está pastoreando a nossa igreja agora. Abençoa a sua vida, Pai. Abençoa a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Agradecemos, Deus, pela família da Maura, pela família do Cuca, do Cuquinha. Ó, Senhor, que eles possam, Deus, continuar sendo fiéis ao Senhor, possam continuar levando o nome da nossa igreja a tantos lugares distintos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Meu coração está alegre, está transbordando de alegria, porque eu pertenço a uma igreja maravilhosa. Eu pertenço a uma igreja que não tem medido esforços para nos ajudar. E agradecer também por aqueles que oraram por mim nos momentos mais difíceis da minha vida. E hoje eu estou aqui para agradecer. E hoje eu estou aqui para exaltar o teu santo e precioso nome. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja, todas elas. Aqueles que estão conosco aqui, aqueles que não estão. Mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Queremos que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, derramando muitas bênçãos sobre a nossa vida. E que tudo isso possa passar, que tudo isso possa terminar. E nós
num período mais constante. Logo, nós estaremos nos abraçando, logo nós estaremos louvando o Senhor, engrandecendo o seu nome, glorificando o teu nome presencialmente na nossa igreja, porque o seu tempo é o tempo do Senhor, e tudo há o seu tempo. E eu sei que o Senhor tem um tempo para acabar com tudo isso. Abençoa-nos, Senhor, a tua palavra agora, aquele que vai administrar a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa esteja colocado no seu coração a tua vontade de trazer para nós a palavra do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Em nome da minha família também, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor pode e irá fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Claudião. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este assunto, o assunto da fé. Nesses dias que parecem ser dias intermináveis, tenho certeza que nenhum governante no mundo, nenhum médico de nosso país, absolutamente nenhum profissional da área da saúde, até mesmo os infectologistas, os nossos irmãos que têm trabalhado arduamente em combate à pandemia do novo coronavírus, acho que não passou na cabeça de ninguém que esse tempo se estendesse por tantos meses, por tantos dias. Eu me lembro que lá no comecinho, lá em março de 2020, nós prevíamos assim, talvez 2 meses, e logo tudo estaria dentro de uma realidade normal, como a que a gente estava acostumado a viver, né? Nós costumávamos a andar pelas ruas tranquilamente, o nosso temor era por assaltos, não era por pessoas, né? Íamos aos mercados, aos mercadinhos e aos hipermercados com tranquilidade, né? Alguns escolhiam horários alternativos não por causa do medo da aglomeração, mas para ser mais breve na sua tarefa naquele ambiente, né? Nunca passava pela nossa cabeça que a telemedicina, a consulta por via da tecnologia, fosse ficar na rotina da nossa vida. Nós nunca imaginávamos ter que ficar tão reclusos quando tudo isso começou. E algumas pessoas sinalizavam aquilo que poderia ser o que chamam de novo normal. Mas diante de tanto tempo, até aquelas frágeis suposições, aquelas ideias que nos pareciam, inclusive, razoáveis, elas hoje parecem que não fazem o menor sentido. E qualquer tentativa de prever ações que envolvam o futuro, elas se tornam tão somente um exercício de futurologia. Elas não têm muitas bases. A gente tem algumas ideias do que poderia já ter sido feito, do que pode ser feito e do que deve ser feito no futuro para amenizar essa situação. Mas diante desse cenário tão prolongado, é nítido perceber que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão carentes de coisas hiper básicas, como o presbítero Cláudio acabou de orar, que logo estejamos juntos para nos abraçar. O quanto o afeto se transformou num valor inestimável. Eu me lembro quando cheguei na igreja do Mandaqui para fazer estágio, meu último ano no seminário, julho de 2001,
E eu estava hospedado na casa do pastor André, que era pastor das crianças na época. Eu cheguei para trabalhar com as crianças numa jornada de escola bíblica. Fizemos escola bíblica de férias no Mandaqui, na antiga igreja Chora Menino, agora Nova Vida, e fizemos lá em Franco da Rocha. Foram 3 semanas intensas com adolescentes e com as crianças e com alguns jovens. E me lembro então do dia que o Luizinho chegou na igreja, ele desse tamanho todo. Na época ele não tinha essa barba, ele tinha um bigodão, e ele me viu e me lascou um beijo aqui na bochecha, que eu não sabia onde eu estava, o que fazia. Eu devia ter ficado vermelho e tal. Aquela imagem marcou para mim definitivamente, caracterizando um pouco da nossa igreja, o afeto. E o quanto o afeto tem se tornado cada vez mais indispensável, porque as pessoas estão sofrendo, estão adoecendo, estão cansadas, e muitas pessoas estão fraquejando na fé, estão com a sua fé esmorecida, perderam a crença, a confiança, a esperança, perderam a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso, decidi que eu preguei há 15 dias atrás para os irmãos sobre a esperança. Hoje, a semana passada foi especial de Páscoa, falamos sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje, falar sobre a fé, e domingo que vem, falar sobre o amor, essa tríade tão importante de uma comunidade saudável, de uma igreja verdadeira, que é a fé, a esperança e o amor. E hoje eu gostaria de falar sobre a fé baseada no único texto do Novo Testamento, ou no único texto da Bíblia, que define a fé. A fé só é definida neste texto, num conceito mais amplo. Apesar que o autor aos Hebreus, ele não vai esmiuçar, ele não vai detalhar a definição sobre a fé, mas ele vai exemplificar como a definição da fé pode ser colocada na vida real, na prática, no nosso dia a dia. Desta forma, gostaria de relembrar os irmãos alguns conceitos, relembrar para os irmãos algumas personagens e desafiar a todos nós que nesse momento que continua sendo difícil, que a nossa fé seja firme e inabalável. O texto diz, Hebreus capítulo 11, está aí na tela, vocês estão acompanhando, se você gosta de estar com a sua Bíblia aberta, na versão que você prefere aí, eu estou na projeção, com a revista atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que eram invisíveis, ou das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, vejam o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, noutras palavras, que aquele que tem fé, creia que ele existe e que se torna galardoador, abençoador, ministrador de bênçãos para aqueles que o buscam. Amém. Eu gosto desta definição do Laubach sobre fé. Fé, baseada no texto de Hebreus, baseado nesse contexto que estamos falando, é a confiança inabalável
confiança que não se abala, em que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. A confiança, irmãos, eu vou fazer comentários enquanto eu vou lendo o texto. A confiança, ela é adquirida nos relacionamentos interpessoais na medida em que a gente vai conhecendo as pessoas. E muitas vezes há quebra de confiança, se perde a confiança num outro ser humano, numa pessoa, por N motivos, especialmente por causa de nossa fragilidade, por causa de nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, então nós estamos separados de Deus. Se não for por meio da fé em Jesus Cristo, nós estamos distanciados de Deus. Então a fé, essa concepção, é uma confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá tudo aquilo que ele disse que faria. Ao mesmo tempo, então essa é a primeira parte, confiança inabalável. Ao mesmo tempo, a fé é o convencimento interior, é algo que está na nossa razão, que está no nosso coração. Isto é, a prova que nos foi concedida pelo Espírito Santo acerca da realidade do mundo de Deus. O texto disse que pela fé nós podemos crer que o mundo veio a existir por meio da palavra de Deus. Então, a fé é esse convencimento interior concedida pelo Espírito para nos mostrar uma realidade que está além da realidade visível, humana, dentro daquilo que é concreto. Pela fé, de fato, vai descerrar, vai abrir, vai descortinar, vai ter um novo e vivo caminho para nós, de um mundo inteiramente novo, que é essa realidade de Deus, do invisível, com o visível. Então, descerra-se, abre-se para nós um mundo inteiramente novo. O que a gente tem nesse mundo inteiramente novo? Nós obtemos acesso à glória de Deus. Olha, irmãos, que coisa impressionante é o que esse nosso irmão está falando. A partir da fé, nós temos acesso à glória de Deus. E o Novo Testamento vai nos dizer que a glória de Deus foi revelada no seu Filho unigênito, em Jesus Cristo, Deus encarnado, que viveu nessa terra, morto, ressurreto, assunto aos céus e que um dia voltará para nos buscar. Temos acesso à glória de Deus, temos acesso a Jesus Cristo, justamente aquilo que para o ser humano natural, para aqueles que não têm fé em Deus, é inconcebível enquanto ainda estiver fora da vida com Deus. Isto é, vai tornar-se uma realidade máxima para os fiéis. Nós não vivemos tão somente pelas coisas que são visíveis. Nós não experimentamos a nossa jornada de vida, nós não vivemos a nossa caminhada como família da fé, como família cristã, como família natural, tão somente pelos fatos que estão nos rodeando. Não, nós temos uma realidade que extrapola. Nós temos que lembrar, queridos irmãos, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, nada fugiu da sua boa mão, nada escapou entre os dedos de Deus. O mundo eterno de Deus se transforma, então, numa realidade para nós de maneira bem diferente do que constatamos neste mundo objetivo. Então, diante desse cenário da pandemia, o que Deus está fazendo? O que Deus está trabalhando? Quais são as coisas que na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia, Deus está usando neste período tenebroso? É bom a gente lembrar que este período tenebroso não é o primeiro que o mundo já experimentou. Outros períodos incrivelmente tenebrosos já foram experimentados na história humana. O que cabe lembrar o que aconteceu nessa semana, o dia em que se comemora, né, o fim da perseguição aos judeus, do Holocausto. Aquele homem, um maluco, Adolf Hitler, que assola o mundo. Um período tenebroso. Então vejam,
Deus continua no controle e nós cristãos, a partir da fé, sabemos que há uma realidade que extrapola o que se constata neste mundo objetivo. Deus continua fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse texto que nós lemos nos apresenta alguns personagens, são muitos. Hebreus capítulo 11 nos fala sobre a galeria da fé. Vale a pena, irmãos, você fazer a leitura e fazer, grifar alguns pontos desse texto tão importante. Mas a primeira personagem que o autor aos Hebreus vai exemplificar sobre o que é a fé a partir da definição de fé que ele nos apresentou em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, é Abel. É interessante a gente pensar que começa do começo. E é interessante a gente perceber que quando a gente lê Gênesis 3, 4 e 5, e quando a gente vai tentando entender o enredo bíblico, e por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, e por que então Caim, por ficar ofendido com Deus, por Deus não ter aceito o seu culto, a sua oferta, o seu momento de adoração a Deus, ele vai e tira a vida do seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer que ainda o seu sangue, ainda morto, diz o versículo 4, Abel ainda fala conosco. E é interessante que a gente não consegue perceber, basicamente, só em Gênesis, por que Deus aceitou o sacrifício de um e não aceitou o sacrifício do outro, a oferta de um e do outro, mas Hebreus, que tem como proposta fazer uma leitura do Antigo Testamento na ótica de Jesus Cristo, na ótica do Novo Testamento, a partir da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor aos Hebreus explica. Ele vai dizer o seguinte, que a oferta de Abel era uma oferta de fé, enquanto a oferta de Caim não era uma oferta de fé. Então, diante de Deus, o que essa personagem da fé nos lembra é que o culto não é conteúdo ou forma. É claro que a forma e o conteúdo, eles são importantes, eles ajudam, mas isso não é o mais importante. O conteúdo e a forma dos sacrifícios não são essenciais, mas se os sacrifícios, se o culto, se a adoração são de fato uma expressão visível de um coração humilde e de um coração obediente ao Senhor. A primeira personagem que o autor aos Hebreus traz como exemplo de como a fé pode ser vivenciada, colocada na prática, nos chama a atenção para aquilo que a gente deseja tanto fazer, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser uma expressão visível de um coração humilde e obediente ao Senhor. A segunda personagem é Abraão. Abraão é tido na palavra de Deus como o pai da fé. E vejam aí os versículos 8 e 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Deus deu uma palavra para Abraão e Abraão foi obediente ao Senhor. Desculpe, irmãos. Abraão foi obediente ao Senhor. O texto continua nos dizer e nos mostrar uma outra prova dessa obediência de fé a Abraão ao nosso Deus.
Foi quando Deus pediu seu único filho, Isaque, como sacrifício, trazendo essa referência ao culto novamente, e aí fazendo o link entre Abel e Abraão. E Abraão não temeu, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, e na hora de executar o seu filho, o seu único filho, Deus veio com o livramento, Deus veio com a provisão, e o autor aos Hebreus também faz uma leitura bastante clara a respeito do coração de fé desse irmão nosso, Abraão. Por que Abraão ofereceria Isaque, seu único filho, o filho da velhice, o filho da promessa? E Hebreus vai nos dizer, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vejam, irmãos queridos, a fé é essa que acredita no impossível. A obediência que acredita no impossível. Abraão, Abel, Abraão, e aí o texto aos Hebreus vai nos apresentar inúmeras outras personagens importantes na Bíblia, mas que só são grifadas. E o autor aos Hebreus, no versículo 32, vai dizer: e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, o rei Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha só o versículo 34, extinguiram a violência do fogo. Que beleza! A fé faz com que a violência seja extinguida, que a injustiça possa ser minimizada. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Vejam, irmãos, esses irmãos estavam à beira da morte, Deus os protegeu. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Vejam que beleza o versículo 34, esse tinha que estar grifado: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, homens dos quais o mundo não era digno. Que coisa é gente da fé. Gente da fé é gente que vive em obediência ao Senhor, convicto de que as promessas de Deus e suas profecias um dia se cumprirão. E o texto, irmãos, muitas vezes a gente lê a galeria dos heróis da fé e termina a galeria no capítulo 11, mas a galeria não termina no capítulo 11, a galeria termina no capítulo 12. Os primeiros versículos nos apresentam mais uma personagem importante da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 12 vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, vejam, o que o autor aos Hebreus está dizendo: eu apresentei para vocês um conceito da fé, eu apresentei para vocês exemplos reais da fé e como a fé pode ser experimentada na prática. Portanto, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Portanto, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Quais são as coisas que têm atrapalhado a nossa fé?
Quais são as coisas que têm impedido que você continue a crer nas promessas de Deus, que você continue a obedecer às palavras de Deus, que te impedem de confiar no Senhor? Porque basicamente a palavra fé pode ser traduzida dessa forma: acreditar, confiar e obedecer. O que tem atrapalhado a sua fé? Então, livre-se de tudo que te atrapalha, do pecado que te envolve. Quais são, meus irmãos, as lutas contra o pecado que têm nos atrapalhado a caminhar na fé? Quais são os pecados que a gente não lida com eles? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Como a gente corre? Como a gente vive nesse mundo? Quais são os parâmetros para vivenciarmos a fé? O versículo 2, o autor aos Hebreus vai nos dizer: tenham os olhos fitos em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, diz o autor aos Hebreus, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês, para que nós não fiquemos cansados nem desanimados. Irmãos, o tempo que a gente está vivendo é propício a gente desanimar e cansar. E a gente desanimar e cansar, inclusive, da fé. Qual é o antídoto? Olhar fixamente para Jesus Cristo. Nós temos ao nosso redor grandes testemunhas. Nós temos Abel, nós temos Davi, nós temos Abraão, nós temos Gideão, nós temos os profetas, temos Elias, temos Eliseu, temos Isaías, temos Jonas, temos tantas as pessoas, nós temos gente da fé que caminha conosco, pessoas da nossa comunidade, gente que caminha com Jesus Cristo nos dias bons e nos dias maus. Nesse final de semana eu perdi uma ex-ovelha, a Solange, que era membro lá na Igreja Cristã Evangélica da Vila das Mercês, lutando contra um câncer. Já há uns 5 anos, o câncer iniciou no seio, depois teve metástase, se espalhou por todo o corpo. E ela manteve a sua fé, manteve a sua convicção em Deus. Nós temos gente que está nos rodeando com grandes nuvens de testemunhas, mas além dessas testemunhas da fé, nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, e só tendo os nossos olhos fixos em Jesus que será possível não se cansar nem desanimar, porque foi o próprio Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisamos olhar para Jesus Cristo. Eu recebi nesta semana, na semana passada, uma paráfrase muito interessante que quero compartilhar com vocês, mas antes, diante de tantas informações que a gente tem recebido, que a gente tem lido, de gente, tanto dos noticiários oficiais, quanto das redes sociais, quanto de amigos próximos, tantas preocupações, eu pergunto: como anda a sua fé? Como anda a sua confiança nas promessas de Deus? Como anda a sua obediência à palavra de Deus? Como anda a sua crença em Deus? Creio que Deus trouxe a existir o que não existia. Tudo isso é obra das mãos do Senhor. Por isso, Hebreus 11:6 vai dizer: é impossível agradar a Deus sem a fé. Pois aquele que se aproxima de Deus se faz necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa, Ele abençoa aqueles que o buscam. Irmãos, se a tua fé, se a nossa fé está por um trilho, se está
se está desanimada, se está cansada, se você está com dificuldade de confiar, de crer e de obedecer, lembre-se que o nosso Deus é um Deus que deseja nos recompensar, deseja nos abençoar. A oferta de Abel chegou a Deus como um aroma suave ao Senhor. A vida de Abraão é a vida que nos inspira a fé. A vida das outras personagens são movimentos para a nossa caminhada, a nossa corrida. Jesus é a nossa maior motivação de como viver nesta terra, porque Deus em Cristo veio para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida, uma vida abundante, uma vida de fé, alegria, de esperança e amor. Portanto, lembre-se que o nosso Deus, ele existe e ele recompensa. Como estava dizendo, recebi uma paráfrase de Abacuque, capítulo 3. Talvez você tenha recebido essa paráfrase no seu WhatsApp. E a paráfrase é essa: ainda que os lockdowns continuem, ainda que eu não volte a trabalhar logo, ainda que eu não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem lentas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que os políticos permaneçam desviando recursos, ainda que não entendamos, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não tenhamos nenhuma previsão do fim da pandemia, ainda que tudo demore ao voltar ao normal, ainda que a justiça faça injustiça, ainda que haja muitos ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, como os do cervo, e me faz andar em lugares altos. Amém. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que seja a nossa experiência de fé, queridos irmãos, que seja a nossa experiência de fé. Caminhar com os nossos olhos fixos em Jesus. Nossos olhos não se fixam nos políticos, nossos olhos não se fixam na ciência, nossos olhos não se fixam nos noticiários. Os nossos olhos devem sempre estar fixos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Que Jesus abençoe o seu coração e te encha de fé, desta consciência magnífica, especial, de uma confiança inabalável de que Deus cumprirá suas promessas. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a sua fé agora em Deus. Depois nós vamos cantar mais um cântico que fala da nossa fé. Fala onde nossos olhos precisam estar fixos. Fixos em Jesus Cristo. Nosso Deus, louvado seja o teu nome pelo capítulo 11 e capítulo 12 de Hebreus, que nos ajudam, ó Deus, ó Senhor, que esses capítulos são tão propícios para os dias atuais, tão práticos, tão plausíveis, tão perto, tão pertinho da gente. Ó Deus, fortalece a fé dos meus irmãos, da nossa igreja, em nome de Jesus. Que continuemos confiando e que a nossa confiança não se abale, mesmo que os montes se abalem, mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que a terra se transtorne,
nós continuaremos firmes, nos alegrando no Deus da nossa salvação. Faz isso com a gente, ó Senhor, e nos dê uma semana de olhos fixos em Jesus. Em Jesus, por meio dele que nós oramos. Amém. Amém. Cris. Enquanto o Cris está tentando resolver ali, deixa eu aproveitar os irmãos e incentivá-los a serem solidários, a serem fiéis. Nossa igreja tem feito muita coisa na parte administrativa. Se você, em algum momento, puder, durante a semana, dar uma passadinha lá na igreja e circular ali pelos corredores da nossa comunidade, você vai perceber a quantidade de coisas que a igreja fez nesse ano, nesse último ano, no sentido de melhorias, de resolvendo algumas questões que estavam há muitos anos precisando de algum jeitinho. Então, nossa lembrança, que os irmãos continuem sendo fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas ofertas missionárias, na solidariedade, nas ofertas para ação social, para cesta básica. São muitas as necessidades, são muitas as questões, e além de tudo isso que a igreja tem feito na parte administrativa e estrutural, temos socorrido aqueles que mais precisam e abençoado a tantas pessoas. Portanto, a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus faz parte dessa caminhada de fé, mesmo nos dias mais difíceis como os que estamos vivendo, inclusive falando financeiramente para a maioria da população brasileira. Deus tem sido fiel, ele continuará a ser fiel, e ele deseja que continuemos nessa caminhada de fidelidade ao nosso Deus. Então, que nossa palavra é uma palavra de gratidão e de incentivo, que você continue a experimentar a fidelidade no Senhor. Isso é fé. Fé é obedecer, fé é confiar, fé é crer, é acreditar. Tá bom? Então, só lembrando esses compromissos que temos da parte financeira da igreja. Tá bom? Cris, e aí, deu certo? Pastor, enquanto o Cris ainda não responde, só o Cuquinha colocou aqui no chat que ele está com 2 amigos dele assistindo o culto, a Yara e o Kiko. Então, acho que sejam bem-vindos ao nosso culto, né? A Yara e o Kiko, eles estão lá junto com o Cuquinha, então que Deus possa ter abençoado a vida deles no nosso culto. Show de bola. Show de bola, Cezão. Eu não estava vendo aqui o chat, né? Eu estava com a apresentação. Muito bem, muito legal. Obrigado. Bem-vindos, viu? Os amigos do Cuquinha, todos nós. Vamos cantar? Bora. Feche seu microfone aí, louve a Deus. Nestes dias de desespero,
incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Viram quantas promessas de Jesus para nós nesta canção? Que os nossos olhos continuem fixos em Jesus. Vamos terminar com uma oração. Pastor Luizinho, eu te vi por aqui, agora eu não estou vendo mais ninguém, acho que na internet deve estar ruim, mas acho que o Luizinho ainda está por aí. Você pode terminar com uma oração? Aí. Senhora Luizinho, finalizando o nosso culto, colocando as nossas vidas, nossa igreja no altar do Senhor, e que essa palavra continue no nosso coração. Oremos. Papai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós estivemos num período gostoso na tua presença, onde o Senhor cuidou de nós, onde o Senhor falou aos nossos corações, onde o Senhor esteve presente em cada um dos nossos lares. Diante de todas as dificuldades, o Senhor esteve presente. Diante de todo esse afastamento, o Senhor nos aproximou. Diante de todas essas lutas, o Senhor nos deu vitória, Senhor, para que nós pudéssemos estar na tua presença,
sentindo do teu amor, do teu cuidado e da comunhão que o Senhor traz às nossas vidas. Que em breve, Senhor, nós possamos estar nos reunindo presencialmente. Que em breve, Senhor, nós possamos estar juntos como igreja. Que em breve, Senhor, o Senhor esteja trazendo a todos nós o teu cuidado, a tua paz e o teu amor. Que em breve o Senhor esteja sanando todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luizinho. Deus abençoe, meus irmãos. Se você quiser abrir sua câmera, dar um alôzinho, abrir seu microfone, dar um boa noite, mandar um beijo especial aí para alguém. Muito boa noite, bom. pastor. Boa noite, pastor.